Explica muita coisa. Tem muita coisa aí por trás, a gente explica para vocês aqui. Thaís, bom dia para você aí, qual é o seu destaque hoje? Bom dia, Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes do Jornal Gente. A semana, Pedro, vai ser uma semana muito quente também na economia, porque na quinta-feira tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Em outras épocas, isso aí daria pé de página em jornal especializado em assuntos econômicos e ponto. Dessa vez aqui há uma diferença. No CMN, que é composto pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, e aí o ouvinte já fez a conta e percebeu que é 2-1, vai ser debatida a meta de inflação, que hoje está na casa dos 3,25% ao ano, com mais 1,5% de lambuja. Então, a inflação não é considerada estourada se ela ficar até 4,75% ao ano. Bem, nos últimos 2 anos, a inflação estourou a meta, inclusive com essa faixa a mais. O que significa isso? Quando a gente coloca em discussão a meta de inflação, significa que o país está trabalhando com a possibilidade de que a inflação será mais alta. E isso, é claro, gera expectativa e gera consequência no mercado financeiro. Ao mesmo tempo, isso já está absolutamente claro. Não é possível, nesse momento e pela circunstância atual, que a meta de 3,25 seja cumprida. Ninguém que atua no mercado acredita nessa possibilidade. Então, por que se trabalhar com uma meta irreal, fazendo com que, aí a gente chega aqui no coração da discussão, o Banco Central tenha que manter a inflação, a taxa de juros lá em cima, na casa dos 13,75, para tentar frear a inflação, que não vai bater a meta de qualquer forma. Essa é a discussão colocada nessa semana. E, claro, qualquer decisão que mexa com expectativa mexe demais com a economia como um todo. No Canal Livre deste domingo, o entrevistado foi o economista André Lara Rezende. Ele foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES no governo Fernando Henrique Cardoso, já foi fundador de banco, trabalhou em várias, aliás, companhias do mercado financeiro, foi no Instituto Massachusetts de Tecnologia, trabalhou por mais de 30 anos no mercado, ou seja, tem um longuíssimo currículo de atuação na iniciativa privada e em várias instâncias do poder público. André Lara Rezende, no Canal Livre, foi questionado, é claro, sobre taxa de juros. E ele, como um dos criadores do Plano Real, disse o seguinte: essa taxa, na casa dos 13,75%, não tem a menor condição. O efeito da taxa de juros sobre o crescimento da economia e o emprego é inequívoco. Sobe a taxa de juros, desaquece a economia e aumenta o desemprego. A pergunta é, a economia brasileira precisa ser desaquecida com esse nível, ter a taxa real mais alta do mundo hoje? Claramente, não. André Lara Rezende também diz que hoje o risco fiscal no Brasil está absolutamente sob controle. Por isso, mais um argumento em defesa da redução da taxa de juros. A situação fiscal brasileira é muito razoável. Perfeito? É muito razoável. O Brasil tem, nos últimos anos, durante a pandemia, sempre teve, no século XXI, em quase todos os anos, com algumas exceções, superávit primário. Então, a situação fiscal brasileira é sustentável. Como é que se pode dizer que é um risco fiscal, uma ameaça fiscal? E, por causa disso, a taxa de juros tem que ser alta? Bem, aqui na abertura eu fiz lembrei aos nossos ouvintes o currículo de André Lara Rezende, o entrevistado do Canal Livre desse domingo, para deixar claro que ele não tem nenhum alinhamento político histórico com o governo atual. Pode estar próximo nesse momento, pode ter uma visão parecida com a que tem sido manifestada pelo presidente Lula, mas, digamos, não é um petista de carteirinha muito longe disso. Essa é uma questão que divide os economistas. É possível reduzir um pouco os juros para melhorar a possibilidade de crescimento do país e aumentar, com isso, o risco de que a inflação cresça? Essa meta de inflação, ela é demais conservadora
e aí o remédio está atrapalhando o paciente ao invés de ajudá-lo, é a discussão que está colocada na mesa agora e que a gente vai acompanhar ao longo dessa semana. Na semana passada, por exemplo, nós entrevistamos aqui no Jornal Gente o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com um currículo tão ou mais largo do que o de André Lara Rezende. A posição dele é oposta. Ele diz que o Banco Central está sim cumprindo a sua função, que é impedir que haja desvalorização da moeda. O problema, na opinião dele, não são os juros, o problema é a condição geral da economia que cria essa necessidade. É uma discussão das mais interessantes que foi colocada a público de uma forma, digamos, meio agressiva pelo presidente Lula, que na semana bateu no presidente do Banco Central, até para forçar um desgaste da posição política de Roberto Campos Neto na véspera dessa reunião do CMN. O que vai acontecer, você acompanha conosco, como sempre, aqui na Rádio Bandeirantes. São 8h